a doutora Yara Gonçalves Carrilho, por favor. Como debatedores, o juiz, doutor Mário José Esbalqueiro Júnior. Desculpa. Gostaria de convidar também a palestrante doutora Thaís Dumé Faria. E a debatedora Cláudia já chegou? Ainda não. A Cláudia Maria Garcês, chegando, ela também gostaria que a organização fizesse o acompanhamento dela até a mesa. E, para iniciar os nossos trabalhos, a primeira palestrante, eu vou ler o currículo dela, a advogada Yara Gonçalves Carrilho, graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 2014. Durante a graduação, cursou na Universidade do Porto, Portugal, como bolsista do programa Santander Universidade, de 2014, especialista em Ciências Criminais, em 2017, tem experiência profissional em Direito Penal e Direito Administrativo, autora do livro A Violência de Gênero Além das Grades, os múltiplos processos de estigmatização do feminino encarcerado, 2017, pela editora Lumen Juris. Por favor, doutora, pode fazer uso da tribuna. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas e todos. Bom, como já foi apresentada, meu nome é Yara, sou advogada, sou egressa aqui do curso de Direito da UFMS, com muito orgulho. A última vez que eu estive aqui nesse bloco foi na cerimônia de encerramento de placa da minha turma, em 2015. Fico muito feliz em voltar aqui nessa condição para falar de um tema que tanto me move, que é essa questão das mulheres em privação de liberdade. Antes de começar, eu gostaria de pontuar que esses espaços de fala, de poder, de destaque, ainda é um lugar muito difícil para nós mulheres. E ainda que nós estejamos aqui num espaço para falar de direitos de gênero, de violência contra a mulher, que o espaço que nos cabe é mesmo o centro dessa narrativa, é muito importante pontuar que isso é algo ainda a se comemorar. Eu acabei agora de ver no Facebook, aqui na hora do almoço, 3 juízas estão se desfiliando da Associação de Magistrados do Brasil por conta de um congresso que está sendo organizado com 28 palestrantes, sendo que apenas 2 são mulheres. Então, esses espaços aqui eles precisam ser comemorados, não só para a gente falar sobre gênero, mas para a gente falar de outras situações também. Mas, então, eu estou aqui para falar sobre as mulheres encarceradas. Desde a graduação, eu já estudo o cárcere. Na graduação, eu fiz o meu trabalho relacionando a progressão de regime com a ressocialização dos encarcerados. E, assim que eu saí da faculdade, entrei num curso de pós-graduação Lato Sensu e tive uma aula muito inspiradora do professor Alice Bianchini, que é referência em direitos de gênero, talvez o maior nome em Lei Maria da Penha que nós tenhamos aqui no Brasil. E a professora Alice deu uma aula que eu até me senti um pouco decepcionada comigo mesma por não ter pensado, quando eu estava na graduação, no cárcere, sob essa perspectiva já das mulheres, né? Mas por que isso acontece? Porque no sistema carcerário, o que ocorre é que nós vivemos uma política criminal de encarceramento em massa, em que a esmagadora maioria das pessoas que estão em privação de liberdade são homens, jovens, pobres, negros. E as mulheres correspondem a uma fatia de 5,8% do contingente carcerário. Então, ainda que eu tenha me decepcionado, isso decorre justamente dessa questão da invisibilização das mulheres encarceradas e é assim que os valores da sociedade do patriarcado funcionam. Ainda que nós sejamos mulheres e vivenciamos essas microviolências todos os dias, dos assédios, a gente tentar falar e é interrompida, então a gente desenvolve esse olhar mais aguçado das disparidades de direitos entre homens e mulheres. Muitas vezes a gente cai também nessa armadilha
o parâmetro. O parâmetro é o homem. O homem é o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, foi assim que foi esse processo. E o interessante é notar, quando a gente pensa no contingente carcerário, ainda que as mulheres sejam essa fatia pouco significativa, como diz o Departamento Penitenciário Nacional nessas palavras, é que nos últimos anos, ali agora a gente observa esse gráfico, de 2000 a 2014, o contingente carcerário masculino cresceu 220%. Quando a gente olha para as mulheres, de 2000 a 2014, esse número é essa crescente da linha vermelha, aqui de 567%. E quando a gente pega os dados mais atualizados do DEPEN de 2016, de 2000 a 2016, esse crescimento é de 698%, o crescimento desse contingente carcerário feminino. Então, a gente vive um super encarceramento de mulheres. E tudo muito devido à lei de drogas, porque nós temos 68%, isso dados de 2014, de mulheres que estão presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Tá? Então, essa questão do superencarceramento, ele revela aí como é que o nosso sistema de justiça funciona, e é mais uma face da violência contra a mulher. Tá? E aí, bom, estava falando que eu estava na pós-graduação e me envolvi com esse tema, e a minha pós-graduação foi lato sensu, e era necessário ali uma monografia de até 60 páginas, acabei me empolgando mesmo, me envolvendo muito com o tema, escrevi mais de 200 páginas sobre o assunto, e aí meu trabalho teve uma recomendação para publicação, e com muita felicidade o meu trabalho foi publicado como livro pela editora Lumen Juris, em outubro agora de 2017. E eu falo isso não só, vou até mostrar meu livro aqui, que ele é bem bonitinho. Eu falo isso não só porque quem quiser tem disponível ali na frente, mas também porque eu falo aqui para muitos acadêmicos e nós também fazemos parte da construção do conhecimento jurídico. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu digo isso, que nós jovens, nós trazemos também uma perspectiva mais livre de alguns estereótipos naturalizados, porque ainda que a gente viva aí alguns avanços e retrocessos, a cada geração nós temos valores aí menos machistas e mais igualitários. Então o jovem ele traz essa perspectiva que eu acho que é muito necessária no nosso ordenamento jurídico todo de uma forma geral. Bom, vamos lá entrar no nosso tema. O direito ele é, sobretudo, vou voltar só um pouquinho, já vou entrar. O direito ele é, sobretudo, uma ciência social, né? E aí a gente não pode só ficar nos livros e nas coisas que já existem documentadas. E quando a gente fala de gênero, principalmente, a gente precisa se atentar para a realidade, para saber como é que a sociedade nos trata como mulheres. E aí a gente precisa olhar para as notícias mesmo, a gente precisa olhar para esses fenômenos atuais sem medo de faltar com cientificismo. Então, quando a gente fala de gênero, a gente precisa falar daquele Marcos, do Big Brother Brasil, a gente precisa falar do Silvio Santos, que desqualificou a Fernanda Lima, porque é nessas manifestações do dia a dia que a gente percebe como é que nós, mulheres, somos tratadas. E aí a gente passa isso para nossas áreas de atuação. Então, essa aqui é a Jéssica. Não sei se alguém vai lembrar, mas faz um pouco mais de um mês, a Jéssica foi presa com seu bebê de 2 dias de vida, né? Esse caso da Jéssica eu trago porque a Jéssica ela é a cara do sistema penitenciário brasileiro. A Jéssica ela é negra, jovem, pobre, sem estudos, ela é mãe e ela foi presa em decorrência de um crime relacionado ao tráfico de drogas. Esse perfil não sou eu que estou dizendo, é o Departamento Penitenciário Nacional que diz nessas palavras. O perfil genérico da mulher encarcerada no Brasil é negra, jovem, pobre, sem estudos e é mãe. E aí esse caso da Jéssica é muito emblemático para a gente tratar, para a gente discutir sobre gênero. Primeiro que falar de gênero é muito interessante, falar de mulheres encarceradas é muito interessante para a gente tratar de gênero, porque quando a gente estuda esse tema, a gente percebe que a gente não consegue falar de dignidade
para as mulheres se a gente não falar de gênero e raça, e esses dois fenômenos associados num país em que nós temos 54% da população formada por pessoas negras. Então, ao mesmo tempo que a população em geral tem 54% de pessoas negras, no cárcere, dados de 2014, nós temos 68% de mulheres negras encarceradas. Então, é a nossa seletividade do nosso sistema de justiça. Então, eu, desde que o livro foi publicado, ando transitando aí por essas discussões de gênero, e muitas vezes eu vejo um discurso até feito por pessoas que estudam, que estão em contato com gênero, que repercutem um discurso de que nós, mulheres, somos todas iguais e que estamos lutando pela mesma coisa. E esse discurso, por si só, ele é uma violência, porque nós só conseguimos pensar em gênero a partir do momento que a gente... obrigada. Que a gente faz essa análise das subjetividades de todos os grupos que compõem essa nossa massa diversa feminina, né? Então, a gente não consegue falar de dignidade para todas as mulheres se a gente não aliar essa perspectiva de raça, se a gente não fizer os recortes de orientação sexual, de identidade sexual, de pessoas com deficiência, de classe social. Então, a gente não pode aí reproduzir esses discursos que minimizam lutas que são muito partem aí de um lugar em que há uma sobreposição de estigmatizações, né? Então, e aí eu falo sempre a partir do meu lugar de mulher branca, né? E é importante que se diga que se nós, mulheres brancas, estamos lutando pelos cargos mais altos, pela disputa aí dos espaços de poder, ao mesmo tempo que nós deixamos, por exemplo, os nossos filhos com uma mulher trabalhadora doméstica, que na maioria das vezes é negra, que também tem que se descapitalizar para deixar seu filho com uma outra pessoa, porque o Estado não dá conta de disponibilizar vagas nas creches para todo mundo. E se a gente não faz nada para mudar essa sistemática, nós não estamos avançando da maneira que nós deveríamos, né? Porque se a gente conseguir a nossa independência na base da opressão de outras mulheres, nós não estamos andando bem. Então, esse nosso caminho todo de gênero, ele passa aí por esse questionamento dos nossos privilégios de raça e de classe e por essa compreensão de todas as subjetividades aí de todos esses grupos que nos compõem aí enquanto esse gênero tão difícil de ser, né? Que é nós, mulheres. Mas vamos voltar um pouco para a Jéssica, então. A Jéssica, como eu disse, perfil genérico. Aí, o que acontece? Nesse caso da Jéssica, houve uma situação também um pouco emblemática, que a promotora que representou pela prisão preventiva da Jéssica estava grávida. E aí, né, a gente pensa, se tinha alguém que pudesse ter a empatia pela Jéssica e perceber que um bebê de 2 dias de vida, o lugar de um bebê de 2 dias de vida, não é numa cela, numa carceragem ali fétida, um lugar que não tem nenhuma condição de um bebê de 2 dias de vida estar. E a gente tem uma permissiva legal já, desde a lei do marco da primeira infância, que permite essa prisão domiciliar das mulheres que se enquadram nessas situações. E aí essa promotora representou pela preventiva, e nós entendemos o papel institucional do Ministério Público, e também eu entendo que nós não devemos direcionar a nossa violência de gênero para essa promotora, porque também se nós ficarmos aí entre as mulheres jogando umas contra as outras, como nos ensinam a fazer desde pequenas, que nós somos a competição uma da outra, nós também não andamos. Então esse é um problema estrutural, é um problema do sistema, né? Mas não deixa de ser uma questão curiosa. E aí, dias depois, o STF julgou esse HC coletivo, aí, que foi uma decisão histórica, chancelando aí essa necessidade das crianças, das mulheres que tenham crianças até 12 anos e que estejam grávidas, lactantes, que estejam em casa. Ainda que, por questões processuais, que muitos juristas entendem que essa efetividade dessa decisão nesse HC coletivo
ainda paira muitas dúvidas, né? Porque o STF reconheceu que não cabe a reclamação da decisão que não concede a domiciliar, mas, de qualquer forma, não deixa de ser a nossa Corte Suprema dizendo que essas mulheres devem estar em casa. E aí, quando casos como o da Jéssica aparecem aí no grande público, acontece essa questão da publicidade, das pessoas entrarem em contato, das mulheres encarceradas saírem um pouco da invisibilidade, as pessoas começarem a conversar sobre isso, e dados sobre essa sistemática vêm à tona, mas, ao mesmo tempo, quando casos como esse vêm à tona, nós vemos essa ânsia punitivista da nossa sociedade, essa lógica de que existem algumas determinadas pessoas que merecem ter a sua dignidade respeitada e outras pessoas que não merecem ter a sua dignidade respeitada, né? Então, é aquela lógica do bandido bom e bandido morto, o que ela estava fazendo, não merece ir para a cadeia, por que estava vendendo drogas, lembrando que ela foi presa com 90 gramas de maconha. Avançando, então, a gente sabe, né, só para reforçar aí, nós estamos aqui numa casa do direito, e nós sabemos que a dignidade da pessoa humana, ela independe do status libertário, se a pessoa está ou não está presa, né? Bom, outra questão da Jéssica, desse caso da Jéssica, é que, assim, a gente que estuda gênero, a gente acaba ficando um pouco pessimista. E aí, nesse caso da Jéssica, eu notei que houve uma comoção grande. Eu falei, mas tem alguma coisa esquisita nesse caso. Por que as pessoas estão se comovendo? As pessoas estavam se comovendo porque a Jéssica carregava nos seus braços um bebê inocente, né? E aí, se a gente for fazer uma sobreposição do valor das vidas, acontece que a vida desse bebê, aos olhos da sociedade, tem muito mais valor que a vida da Jéssica. E aí eu escrevi um artigo e eu fiz uma provocação nesse sentido de que, se o bebê da Jéssica, que no caso era um menino, mas se o bebê da Jéssica fosse uma menina, alguns anos mais tarde a vida desse bebê já não valia nada como a da Jéssica. Então, acontece que nós precisamos nos sensibilizar com a Jéssica, porque o cárcere é um local de muita violência de gênero, o cárcere é um local de muita violação a direitos humanos, ainda que as pessoas que cometem crime, sim, elas têm que ser responsabilizadas por isso, mas nós precisamos repensar o jeito que a gente pune no nosso país. Então, nós temos aí uma violação a uma série de princípios, nesse caso da Jéssica, mas, em especial, eu gostaria de falar desse princípio, tem um nome complicado, tem pessoas aqui que talvez não sejam do direito, que é esse princípio da distrição do cumprimento da pena, a sentença condenatória, que é a questão de que, na sentença, o que está escrito é que a liberdade é que está privada. Os outros direitos fundamentais, eles não podem ser privados simplesmente pelo fato da pessoa ter cometido um crime, né? Então, é isso que acontece muitas vezes no cárcere. E aí, ainda nessa questão da análise da realidade, eu queria trazer aqui para vocês o assunto que nem muita gente aí tem conhecimento, é que nós temos aí a intervenção federal que está acontecendo no Rio de Janeiro, e aquele 1 bilhão que o presidente destinou aí à segurança pública do Rio de Janeiro, ele foi tirado do Fundo Penitenciário Nacional. Para que serve o Fundo Penitenciário Nacional? Entre outros, ele serve para a melhor estruturação dos presídios. E aí o nosso grande problema de violação a direitos humanos nos presídios é a questão da superlotação carcerária. Então, esse dinheiro é para a construção de novos presídios, ainda que nós não precisemos aí continuar encarcerando mais gente. Mas o que acontece, né? Esse discurso é destinado, esse recurso é destinado, essa política carcerária ela não é priorizada, e aí o que acontece é que essa situação, estado de coisas inconstitucional, como diz o STF, que é sobre a nossa questão carcerária, de tanta violação a direitos humanos, e considerando como é que o nosso crime organizado é estruturado, acontece essa deturpação de valores, né? As pessoas que estão no crime organizado, elas não têm nada a perder. E aí, quando elas não têm nada a perder, porque elas não têm saúde, elas não têm educação, elas não têm acesso aos direitos mais básicos, e o crime organizado entra e capta essas pessoas, acontece que há um incremento de violência aqui fora, né? Então, quando a gente não prioriza essa questão carcerária, a gente
acaba aí com esse problema gigantesco na nossa sociedade. Bom, avançando aqui, para a gente entender bem essa questão das mulheres encarceradas, por que esse estigma é tão grande, por que elas sofrem tantas violências, a gente precisa partir dessa noção da dupla desviância. O que é isso? Quando uma mulher comete um crime, primeiro, ela se desvia da lei, né? Ela, assim como um homem que comete crime, ela fez ali alguma coisa de errado, ela merece ser punida por isso. Mas quando uma mulher comete um crime, ela também se desvia dos seus papéis clássicos de gênero. Ela se desvia dessa figura da mulher boa, da mulher submissa, da mulher frágil, da mulher que geralmente é obediente às regras, a mulher que é comportada. Então, quando acontece isso, ela merece ser duplamente punida, ela merece ser severamente punida. E é isso que acontece. Essa ideia ela paira sobre todo o sistema de justiça, sobre todos os atores que se relacionam com a mulher encarcerada. E ela está presente na criminologia, que as mulheres se identificam mais com essa figura de que é propensa a obedecer. Na vitimologia, a figura feminina, no estereótipo clássico, ela está ali mais aliada à figura da vítima, ela está mais identificada com a figura da vítima. E aí, nós temos aqui no judiciário, na verdade não é aqui, é uma pesquisa dos Estados Unidos, eles analisaram sentenças de juízas e a constatação foi que, muitas vezes, as juízas elas proferem sentenças mais gravosas, mais severas, porque elas mesmas são vítimas de violência de gênero, elas são aquele punho firme para que elas não sejam encaradas pelos seus pares como moles, como doces, como frágeis. Mas no Brasil, nesse país em que não há oportunidade, em que as pessoas não têm acesso à educação, à saúde, a lazer, enfim, a condição socioeconômica é sim um fator determinante no cometimento de crimes. Não é que é um determinismo radical de que a pessoa que nasce pobre vai cometer crime. Óbvio que não. Acontece que, só para a gente entender melhor, um estudo da ONU constatou que a entrada da mulher no mercado de trabalho, que se intensificou a partir aí dos anos 1950, de uma maneira geral, essa entrada da mulher no mercado de trabalho significou a diminuição da pobreza e da miséria de uma forma geral. Mas, ainda que as mulheres estivessem produzindo mais riqueza, aconteceu que elas continuavam ficando entre as mais pobres. As mulheres continuavam ficando entre as mais pobres e os homens iam cada vez mais saindo da pobreza. E é isso que nós vivemos, a feminização da pobreza. Por quê? Principalmente porque a muitas mulheres cabe, por exemplo, o sustento dos filhos, né? Só para a gente elencar aí uma razão. Então, a mulher que está lá na favela, no morro, que muitas vezes não pôde estudar, porque teve que ficar em casa, porque teve um filho cedo. E aí o tráfico oferece para ela, olha, aqui, esse serviço aqui, só levar daqui para ali, você vai receber o dinheiro do mês. As mulheres acabam aí incidindo no crime. Então, a condição socioeconômica é, sim, um fator determinante. A divisão do trabalho eu já falei, e essa questão do trafiquei por amor, né? É um discurso muito comum que as mulheres falam, eu trafiquei pelo meu parceiro, eu fui entrar com droga no presídio, eu acabei presa. E isso é mais uma face da violência de gênero, né? É mais uma face da violência de gênero porque as mulheres... essa violência de gênero ela atua para diminuir essa autoestima da mulher. Então, não é que ela traficou por amor ao parceiro, ela traficou pela questão de uma baixa autoestima que ela tem de si mesma e ela não dá valor à vida dela, né? E por todas essas violências que sofre, então ela coloca o valor aí da vida do parceiro acima da própria liberdade, do futuro. Então, é mais uma face da violência de gênero. E aí eu vou passar só rapidamente para a gente conseguir falar. No livro, né, na minha pesquisa, eu senti essa necessidade de sistematizar aí várias fontes, porque, embora a gente tenha várias pesquisas muito importantes nessa área, já nessa área da criminologia feminista, eu senti uma necessidade mesmo de uma bibliografia que trouxesse aí, que condensasse essas violências de gênero no cárcere, né? E aí eu dividi
as violências que decorrem da infraestrutura, maternidade, saúde e assistência ginecológica, as visitas, as mulheres são muito pouco visitadas nas prisões, então acontece um abandono emocional e afetivo muito grande, a vulnerabilidade nos presídios mistos e em relação aos agentes penitenciários, os trabalhos que são compatíveis com os estereótipos de gênero. Vou passar aqui bem rapidinho por eles. A infraestrutura, a grande maioria das presas estão em presídios mistos, tá? Que são lugares pensados por homens, para homens. A gente sabe que aqui no Mato Grosso do Sul nós temos mais presídios exclusivamente femininos, que destoam um pouco da média nacional, então é um ponto positivo. Mas tem toda essa questão da violação de direitos humanos em razão da infraestrutura. E aí eu trago uma condensação aí de relatórios da ONU que trazem oferecimento de comida azeda, inundações nas celas, ratos, moscas, baratas, rãs na maioria dos estabelecimentos, esgoto vazando pelo teto e pelas paredes, spray de pimenta em situações injustificáveis, pessoas conduzidas em carros fechados por horas e horas, algemadas por horas e horas, ausências de banhos de sol por quase um mês, chutes, socos, golpes de cacetete, outras agressões gratuitas, internos em sacos plásticos para tortura, choques elétricos, ameaças psicológicas, enfim. Então, tudo isso muito devido à infraestrutura também dos presídios e a uma capacitação aí dos policiais. Maternidade. O Infopem Mulheres traz para a gente que apenas 34% dos estabelecimentos têm um dormitório adequado para gestantes. Nos presídios mistos, onde estão a maioria das mulheres, apenas 6%. 32% apenas tem o berçário, 5% a creche, né? Então, quer dizer, a maternidade realmente é uma questão bastante difícil e ainda a gente tem que aguentar as pessoas falando que as mulheres vão começar a engravidar para se safar dos crimes, né? Então, é a visão que se tem aí das mulheres. Saúde e assistência. Acho que vale comentar que, em 2012, um relatório do DEPEN também, consta que 15 médicos ginecologistas para o Brasil inteiro, para todas as mulheres encarceradas, 15 médicos ginecologistas. As visitas, 62% das encarceradas em 2008 não recebiam visita nenhuma. E aí, em 2015, nós temos uma pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, mesmo 60 e poucos por cento. Por que as visitas são importantes? Além, lógico, desse contato emocional e afetivo. O Estado não dá conta de proporcionar os itens básicos de sobrevivência às pessoas encarceradas, e aí as famosas sacolas. Os parentes levam as sacolas e também trabalham o mês inteiro para conseguir levar a sacola, porque tem uma série de determinações específicas. Enfim, as mulheres ficam abandonadas à própria sorte. E aí os presídios, a gente escuta, a Nana Queiroz coloca no livro dela, Presos que Menstruam, ela coloca esse episódio, que já se tornou clássico, de presas que acumulam miolo de pão ao longo da semana, do mês, para usar como absorvente. E aí elas ficam aí suscetíveis a uma série de infecções, e, enfim, é uma indignidade. Porque o presídio não fornece aí essas questões de itens básicos de higiene. Eu estou falando, claro, os presídios, mas é claro que existem as exceções, mas esse é o quadro geral que nós temos no Brasil. As revistas íntimas. As revistas íntimas, elas são... o CNJ tem uma recomendação no sentido de proibir as visitas íntimas. Muitos estados têm a proibição já em legislação estadual, mas isso não impede que elas continuem acontecendo, né? Em São Paulo, nós temos uma lei em 2014, que foi editada em 2014. Em 2016, aqui tem um depoimento de uma mulher que vai visitar o seu marido seu filho, e passa por essas humilhações semanalmente. Visitas íntimas, só para falar rapidinho, já estou concluindo. Na nossa lei, claro que ela é de 1984, a Lei de Execução Penal, existe essa disposição aqui literal que os direitos do preso, né? A visita é a visita do cônjuge e da companheira. Essa questão é muito complicada porque essa questão das visitas fica a cargo da direção do presídio. E aí eles vêm pela interpretação literal que as mulheres precisam do casamento para ter a visita íntima.
E os homens não, porque está lá companheira. Então, não há essa interpretação sistemática, né, do ordenamento jurídico. E aí, aqui nós temos, no relatório da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que a maioria das mulheres não tem o mesmo direito dos homens a visitas íntimas. Isso é 2007, em 2010 também uma declaração nesse sentido. E esse aqui, a direção do presídio pede que a mulher tenha um namoro de pelo menos 70 dias, que o namoro só pode ocorrer por cartas, elenca uma série de requisitos que não cabem aos homens para ter essas visitas íntimas. E aqui a gente tem uma declaração de 2014 em que 90% das presas não têm essa oportunidade, ou por falta de espaço adequado, ou por essa entrave da direção dos presídios. Presídios mistos, eu já passei um pouco por essa situação. Em relação aos agentes penitenciários, eu quero trazer aqui um caso que ele é antigo, é de 2007, mas ele é aqui da cadeia pública de Amambai, em que um agente penitenciário estuprou uma presa na frente de mais outras 10 internas, né? Então, nós temos também relatos de lugares, presídios mistos, em que os presos ficam com as chaves das alas femininas. E aí eles se utilizam dos corpos das mulheres da maneira que eles acham pertinente, né? Então, também, só para fechar agora, os trabalhos compatíveis com os estereótipos de gênero, as mulheres, quando estão em situação de privação de liberdade, os trabalhos que são oferecidos, muitas vezes, são compatíveis com os estereótipos de gênero. Elas aprendem a costurar, elas aprendem artesanato, elas aprendem a pintura. Ok, interessante, muito legal. Mas acontece que essa força de trabalho ela não é absorvida quando essa mulher sai da penitenciária. Então, essa ressocialização fica mais complicada, enquanto os homens aprendem eletricista, encanador, e sai de lá com um ofício mais fácil de ser absorvido aí pelo mercado de trabalho. Então, só para as considerações finais, a gente precisa repensar a nossa política de drogas, a gente precisa estabelecer um tratamento diferente, mais diferente, para o pequeno traficante em relação ao grande traficante, começar a escancarar essa relação entre os agentes públicos e o crime organizado, porque é isso que faz com que o crime organizado se sustente da forma que se sustenta, e o incremento das penas alternativas, porque no momento em que uma mulher é presa, uma família, ou uns filhos ou mães, aquela família se desestrutura, né? E muitas vezes nós temos relatos de crianças que são dadas à adoção porque não há uma comunicação entre os assistentes sociais, entre as pessoas que estão presas, defensores, enfim. Então, enquanto o interesse for a seletividade, a gente não vai avançar, né? A gente precisa encarar essa questão, esse encarceramento de mulheres, como realmente uma questão de gênero. E é isso, queria fechar só com a Angela Davis, que numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. E eu só queria colocar, a partir aqui do meu lugar de privilégio, que comemoro muito que um evento desse esteja sendo feito, mas me entristeço um pouco que a mesa ainda não é tão diversa. Nós estamos aqui num espaço, o espaço acadêmico ainda é, o conhecimento, de uma forma geral, ele é um monopólio branco. E ele não pode ser. Nós, enquanto pessoas brancas, nós precisamos sentar em plateias, nós precisamos ser plateia, nós precisamos ouvir. Nós, mulheres, precisamos ouvir mulheres que passam por outras situações de estigmatizações. Então, a gente está num processo. Então, a nossa luta, enquanto mulheres, não é só pela representatividade, mas é também pela proporcionalidade, e a das pessoas negras é também pela proporcionalidade, né? Então, nós precisamos, aí, a partir do nosso lugar de pessoas que sofrem essas violências e que a gente tem essa empatia, a gente precisa aí promover todas essas mudanças. Agradeço e fico aí disponível para os debates, enfim. Obrigada.
Doutora Yara, nós que temos que agradecer. Na sua fala inicial, disse que, ao longo dos tempos, se verifica a diminuição dessa desigualdade entre homens e mulheres, por ser mais jovem, da forma como a senhora colocou. A sua palestra é a prova de que realmente estamos avançando e nos fortalece cada vez mais ao ouvir pessoas jovens como a senhora, nessa luta feminista que nós temos ainda muito a percorrer. E para a segunda palestrante, doutora Thaís Dumé Faria, é graduada em Direito pela Universidade Católica de Salvador, em 1998, mestrado em Direito pela Universidade de Brasília, em 2007, e doutorado pela Universidade de Brasília em Direito, em 2013. Especialista em princípios e direitos fundamentais no trabalho. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito penal, atuando principalmente nos seguintes temas: história do direito, criminologia, gênero, criança e adolescente, LGBT, trabalho forçado, trabalho infantil, tráfico de seres humanos, direitos humanos, violência sexual, possui experiência em áreas correlatas como promoção do trabalho decente, migração, juventude, oficial técnica em princípios e direitos fundamentais no trabalho. Doutora, com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer muito o convite. Para mim é sempre um prazer imenso estar aqui nessa universidade, estar aqui no Campo Grande. Eu tenho grandes amigos de muitos anos. Agradecer muito à mesa, o convite. Muito bom. Acho que são duas gerações falando do mesmo tema, então a gente vai poder se complementar muito bem. Eu vou ficar em pé, porque eu não tenho a menor condição de... Eu estava aqui anotando que tem algumas premissas, antes de começar a falar, que eu queria colocar. Primeiro, vamos parar de usar a palavra criminoso. Tá? Como a gente parou de usar a palavra deficiente, como a gente parou de usar a palavra menor, que são todas palavras que estigmatizam alguém para muito além do que aquela pessoa é. Né? Então, se eu for pedir para alguém levanta a mão quem nunca cometeu nada que é considerado crime ou infração penal. Eu nunca vi ninguém levantar, viu, gente? Teve uma vez que levantou, eu falei, você conhece tudo que é crime ou infração penal? Ela falou, não. Então, ela baixou, vai que... Então, a maior chance é de ter cometido. E a gente não se considera criminoso. A gente não está com medo. Eu não estou com medo de estar com vocês aqui nessa sala. Eu não estou escondendo minhas coisas porque eu estou com vocês nessa sala. Então, por que algumas pessoas que são presas por coisas que, às vezes, a gente fez, tá? Elas são criminosas e a gente não? Ou porque, pior, tem gente que nem é preso, mas que a gente olha na rua e já acha que é criminoso, tem que ser tratado do mesmo jeito, antes mesmo de cometer o crime. Então, a gente precisa repensar e rediscutir coisas que, para a gente, são coisas absolutamente normais e corriqueiras. Tudo que é normal e corriqueiro é problema. Porque tudo que é normal e corriqueiro é aquilo que a gente não refletiu sobre isso. E a gente está só reproduzindo. E, quando a gente reproduz, a gente esquece de refletir. E, às vezes, uma coisa que era certa há 10 anos, hoje não é mais, porque o mundo mudou, ainda bem, e a gente tem que tomar muito cuidado para andar para frente e não andar para trás. Então, por isso é importante que a gente tenha reflexão o tempo todo. A segunda coisa, a gente fala durante muito tempo em gênero, em feminismo. A gente tem que avançar também na discussão de gênero e feminismo. E uma das coisas que a gente precisa avançar na discussão de gênero e feminismo é não mais comparar o homem com a mulher. Porque no começo era importante, porque a gente dizia, a gente precisa alcançar tal coisa. E essa base, a referência das mulheres eram os homens. A gente precisa alcançar onde o homem está. Isso valeu por muito tempo. Hoje, a discussão é, as mulheres precisam ter direitos garantidos. Eu não preciso, se eu estou numa empresa, eu não preciso dizer, eu tenho que chegar a ser diretor da empresa porque o diretor é homem. Mas eu preciso dizer, se eu quiser ser diretor da empresa, eu preciso ter a mesma condição de competir que um homem, se eu quiser. Então, essa é uma lógica que a gente precisa começar a mudar também. A outra coisa, a gente vai falar de prisão. E, quando a gente fala de prisão, a gente também tem que deixar de ser hipócrita. A prisão serve muito bem para o motivo pelo qual ela foi construída. Ela foi construída para segregar. Ela foi construída para punir uma determinada categoria de pessoas. Ela não foi construída para diminuir a violência, para promover a paz, para fazer uma sociedade mais justa. Ela não foi construída historicamente para isso. E o nome penitenciária, para quem não sabe, vem de penitência. Né? Vem de um lugar que você tem que sofrer
pensar, se penitenciar para pagar os seus pecados. Então, ela serve muito bem. Então, a gente tem que desconstruir o papel desse sistema penal para começar a entender o sistema penal muito além de uma penitenciária, de um cárcere. O sistema penal é muito mais do que isso. O cárcere, pela lei, está lá escrito. Ele tem que ser a última via, a última situação que pode ser feito. Por que a gente não investe nas outras? Né? Por que a gente não investe nas políticas públicas, de primeiro lugar, para não chegar a ter um crime? Porque eu acho que o objetivo da gente é igual, que é não ter um crime, é não ter a violência e não punir depois que essa violência acontece. E, segundo lugar, por que a gente não investe nas outras formas que o sistema penal tem, também de punição, que não é a privação de liberdade, né? Que deveria ter aquelas outras até chegar, e são inúmeros. Então, é preciso também que a gente veja isso para ver como é que a gente vai chegar numa coisa que eu quero discutir, que é o desencarceramento da população prisional e, junto com isso, retirar um pouco do estigma que é construído em cima não só da população que está presa, mas daquela que vai ser. Porque tem gente que você já sabe que vai parar na cadeia de alguma maneira, ou adolescente ou depois adulto, porque não tem quase outra saída de vida a não ser isso. Mais uma aqui, antes de eu começar. Quem que vai organizar meu tempo, me ajudar nisso? Me ajuda? Tá, obrigada. Mais uma coisa. Eu achei muito bacana que a colega Yara falou sobre os nossos lugares de fala e as nossas posições. Ainda é fundamental a gente ter movimentos se manifestando. Ainda é fundamental que nós estejamos um no movimento do outro. Se eu tenho uma discussão aqui que é sobre população trans, todo mundo tem a ver com isso. Porque a gente está discutindo inclusão, direito. Então, tem que estar todo mundo lá. Se tem uma discussão sobre mulher e sobre raça, tem que estar todo mundo lá. Porque isso é a mesma discussão, isso é a discussão de garantia de direitos iguais para todo mundo. Se eu não vou porque eu acho que aquele não é o meu problema, o que eu estou dizendo claramente, e por isso não sejamos hipócritas, é dizer eu quero que continue como está, porque eu quero continuar sendo privilegiado. Porque também a mim não me interessa uma igualdade tão grande, porque meu privilégio vai diminuir um pouquinho. E aí a gente vai ouvir aquela bobajada, né? Então eu vou fazer também o Dia dos Homens. Faz. Vou fazer o dia do hétero, faz. Vou fazer o dia do cis. Quer passar vergonha, gente? Deixa passar. Vai, faz movimento hétero, cis, o que quiser. Que é uma bobajada. Assim, já não tenho mais nem paciência para discutir o porquê que não faz sentido e porquê que ainda é importante a gente discutir sobre determinados grupos mais excluídos, que somos a maioria. Né? A minoria é mentira. Somos a maioria esmagadora da população. Se a gente entender isso, a gente é capaz de absurdos. Onde é que eu vou? Tá. Só para dizer para vocês, eu sou da Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência da ONU que trabalha no tema da promoção do trabalho decente. Ela existe desde 1919, então ela existe antes da existência da ONU. Quando a ONU passou a existir como instituição, a OIT entrou nela. E ela tem uma característica muito específica, que é o formato tripartite, que nenhuma outra agência tem, que é o fato dela ser composta por trabalhadores, empregadores e governo. Então, muita gente fala, até depois de tanta discussão, fala, a OIT é comunista. Hoje em dia, eu já acho isso um pouco elogio, porque significa que está trabalhando para a igualdade das pessoas que estão em situação de desigualdade e situação de exclusão. A missão da OIT é promover oportunidades iguais para homens e mulheres. Por que eu estou falando da missão? Porque aí entra também o tema das mulheres encarceradas. Né? Quando a gente está falando das populações mais excluídas, a gente está falando de algumas coisas. Hoje, no Brasil, quem recebe menos e está na informalidade são as mulheres negras. Ponto. Isso é fato. Hoje, no Brasil, quem está preso, como a gente já falou, e está aumentando o encarceramento dessas mulheres, porque a maior parte das pessoas que são presas estão fora do mercado de trabalho formal. E alguns indícios, eu não posso dizer que é pesquisa, porque, infelizmente, a gente não tem pesquisa sobre isso, mas alguns indícios nos mostram que, quando a pessoa, mesmo quando estava no sistema carcerário e depois sai, vai para um ambiente formal, decente de trabalho, ela não retorna a cometer outro delito e não retorna para o sistema prisional. Então, o trabalho é absolutamente ligado à nossa dinâmica de promoção de paz, de promoção do que a gente chama na OIT de justiça social. A gente sempre fala que você não tem como ter o crescimento econômico de um país sem a justiça social. Isso não é crescimento econômico.
necessariamente você vai levar à desigualdade, que vai levar à violência, que vai levar à exclusão. Por que eu voltei? Peraí. Então, hoje, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária feminina do mundo. Na verdade, a 4ª maior população carcerária geral, mas eu estou fazendo um recorte feminino, fica só atrás dos Estados Unidos, que é obcecado por prisão, da China e da Rússia. Então, nós também somos obcecados por prisão. Nós queremos prender tudo e todos e a todo tempo. A gente perdeu a capacidade de diálogo e tudo para a gente tem que ser resolvido na base do proibido. Então, se aqui na faculdade não pode mais andar em tal lugar, vamos baixar uma norma dizendo que é proibido. Norma não adianta nada se a gente não compreende ela e se a gente não entende ela como algo necessário para a convivência social. Então, é importante acabar com essa esquizofrenia, essa loucura que a gente tem de que prender vai resolver o problema da violência. Não vai. A gente tem hoje estados com mais de 3 milhões de habitantes e presídio feminino com 200 mulheres. Se soltar essas 200 mulheres, eu garanto para vocês que não vai fazer nenhuma diferença no índice de violência naquele estado. Nenhuma. Mas a gente faz questão de manter o presídio, porque, simbolicamente, o presídio nos causa um bem-estar de uma ideia que a gente tem muito clara de vingança. E a gente gosta da vingança. A gente assiste a televisão quando tem uma coisa bem trágica. A gente vai ver. A execução era feita em praça pública, né? Há alguns anos atrás. Hoje não é mais, mas se fosse feito, ia ter gente lá para ver. Né? Nos Estados Unidos, quando tem a pena de morte, tem gente que se inscreve e fica anos esperando na fila para conseguir chegar lá para poder ver alguém ser morto na cadeira elétrica. Então, eu falo o tempo todo na hipocrisia, nós temos essas questões e nós precisamos ver essa questão na gente mesmo. Como a gente precisa ver na gente mesmo a questão da violência, do preconceito, porque todo mundo é preconceituoso, todo mundo. Em maior, menor grau, em determinados grupos, outros. E a gente precisa se ver, né, precisa se dar conta disso o tempo todo. Essa população segue crescendo e, como a colega já falou, somente 7% das unidades prisionais são destinadas a mulheres. A primeira só foi feita em 1942, no Rio de Janeiro, a primeira penitenciária que foi criada para mulheres, e ela era coordenada e dirigida por um grupo de freiras de uma congregação francesa, que tinha como missão salvar as degeneradas. Por quê? Porque parte do princípio de que a mulher não tinha na natureza dela a violência. Então, como ela não tinha na natureza dela a violência, se ela cometeu uma violência ou se ela cometeu um crime, significava que ela não foi socializada como uma mulher. Ela não casou, ela não teve filhos, ela não conseguiu aprender a ser mulher. Então, no momento que ela aprendesse a ser mulher, automaticamente ela iria sair do crime, porque não fazia parte da natureza feminina o cometimento de crimes. Por óbvio, não deu certo, as freiras não deram conta por diversos motivos. Por óbvio, esse não era a razão do cometimento de crime dessas mulheres. Portanto, depois de 18 anos, a penitenciária passou a ser gerida da mesma maneira da penitenciária masculina. A gente tem um sistema penal pensado e feito para homens e por homens. Eu tomo muito cuidado quando eu falo sobre isso, porque eu não quero, em momento nenhum, colocar a mulher como vítima, como mais frágil, porque senão a gente acaba repetindo a mesma lógica que a gente quer sair. Não, tem que ser uma coisa só para mulheres. Por quê? Não é porque a mulher é mais frágil, porque tem questões concretas e específicas do mundo das mulheres que precisam ser vistas. Uma delas é você gerar uma criança, é você estar no estado de gravidez, é você estar como lactante. Isso é uma questão específica, que é uma questão ligada ao mundo das mulheres. E, por isso, os presídios têm que ter algum tipo de organização para resolver essas situações. Por isso que muitas delas têm dificuldade de permanecer com os filhos, né? O que é também um problema, e é um dilema ético, né? Será que a criança tem que ficar presa também? Ou a mãe que vai ficar sem a criança, ou a mãe sai, então vai soltar todas as mulheres? Isso é um dilema e não é simples. 74% das mulheres presas têm ao menos um filho e 20% têm 2. E 15% das unidades possuem alas destinadas ao público LGBT, que também tem questões muito importantes. Pessoas trans são presas e ficam privadas do tratamento hormonal, por exemplo, que é um tratamento absolutamente vital para a sobrevivência das pessoas na sua dignidade, na sua identidade de gênero. Isso é extremamente importante. E pouquíssimas unidades têm esse tipo de tratamento ou esse tipo de cuidado específico. Em abril de 2014, entrou em vigor a resolução conjunta, que foi editada pelo Conselho Nacional,
onde ele diz que pessoas que passaram por procedimentos cirúrgicos de transgenitalização devem ir para unidades prisionais do sexo correspondente. Foi um avanço, tá? Vai, foi. Qual é o problema grave daqui? Qual é o problema grave, gente? As pessoas que passaram por cirurgia de transgenitalização. Primeiro, nem todo mundo que é trans quer fazer cirurgia, né? O órgão sexual não tem a ver com a identidade de gênero. Muitas mulheres trans têm o pênis, gostam do pênis e querem permanecer com ele. E nem por isso se deixam de ser consideradas e vistas e vividas e entendidas como mulher. Então, o fato da identidade de gênero não tem a ver com cirurgia feita ou não feita. Segundo lugar, muita gente até gostaria de fazer a cirurgia, mas a fila no sistema SUS é quase uma loucura até você conseguir ter o direito de fazer. E se você for fazer particular, é uma fortuna incalculável. Então, a identidade de gênero ela não pode ser medida pela realização ou não de uma cirurgia. Esse é a grande questão. Obviamente que, depois dessa resolução, muitos diretores e diretoras de presídio acabam tendo a decisão de separar e de manter nas unidades correspondentes à identidade, independente de ter feito ou não cirurgia de transgenitalização. Isso tem acontecido em alguns locais, mas não é uma regra, né? Então, enquanto não é uma regra, você sempre vai ter espaços para que aquela violência aconteça e que você não tenha como reivindicar, porque se ela não é uma regra, você não pode reivindicar uma coisa que não é direito. Aqui eu achei interessante mostrar para vocês uma comparação entre homens e mulheres em tema de percentual de prisão e de crimes cometidos. Eu vou fazer uma comparação só. 62% das mulheres estão presas por conta de tráfico de drogas. 26% dos homens estão presos pelo mesmo crime. Vocês acham que, proporcionalmente, no Brasil, tem mais mulheres praticando tráfico de drogas que homens? Acho que ninguém acha, né? Então, tem alguma coisa errada aqui. A gente está aprendendo muito errado. A gente está achando muita desculpa para prender muita mulher por conta do tráfico de drogas. Porque não faz sentido que as mulheres sejam presas 3 vezes mais por tráfico de drogas que os homens, se a gente sabe que a gente tem a população quase metade a metade, e que por vários meios que a gente tem de conhecimento, a maior parte das pessoas que estão no tráfico, inclusive pelo machismo, a maior parte das pessoas que estão no tráfico de drogas são homens. Mas muitas vezes é difícil prender o homem porque às vezes ele tem um cargo mais elevado no tráfico, é considerado mais perigoso. Aí você vai lá e prende a mulher que está no mesmo lugar e que dificilmente consegue fugir, porque normalmente é ela que cuida das crianças. Então ela também não pode sair da casa correndo quando vem uma batida policial e sumir para outro lugar porque ela tem menino pequeno dentro de casa. Então ela é um alvo mais fácil desse sistema de contenção. Então, são indícios como esse, e muitos outros que eu podia trazer aqui, mas não faz sentido, que mostra para a gente uma realidade. A gente prende errado. Eu não vou nem discutir se a gente tinha que prender, porque aí já é outra coisa para outro dia, tá? Porque minha opinião já é outra, mas eu teria que explicar ela bem direitinho, que é só a minha opinião. Mas aqui é um fato. A gente está aprendendo errado. E a gente precisa, então, se a gente está aprendendo errado, a gente precisa olhar para isso, sentar e ver o que está acontecendo e começar um processo de descarcerização de uma massa de população que não deveria estar privada de liberdade. Se a gente acredita num sistema penal de cárcere, porque eu acho que agora ele não vai desaparecer nesse momento, que ele seja aplicado exatamente para aquelas pessoas que realmente têm uma periculosidade muito alta. Muito alta. Né? Interessante que a gente estava discutindo ontem, não vou fazer juízo de valor, pelo amor de Deus, mas ontem o Supremo ultimamente tem decidido muito se deve prender ou não depois da decisão em segunda instância, né? Gente, para essas pessoas aqui é prisão preventiva. Não tem essa discussão. As pessoas são presas sem sentença. Ou as pessoas são presas em sentença em primeiro grau. E talvez nunca tenha recurso, se tem recurso já acabou de cumprir a pena. Então, essa é a realidade do sistema brasileiro. Essa de se vai prender ou não depois da sentença em segundo grau não serve para essa massa de população que está presa. Serve para as pessoas que têm mais poder, que têm dinheiro para contratar advogado e para ficar. Então, a discussão da nossa base de criminalização é outra e a gente precisa se dar conta disso também. Aqui que eu falei isso, pesquisas dizem que a maior parte das mulheres estavam desempregadas no momento da detenção, provenientes de camadas mais pobres, sem domicílio fixo, beneficiárias de subsídios do governo e desprovida de recursos para contratar advogados e pagar fianças.
Então, você pega as situações concretas de pessoas que moram no barraco com 4 filhos, e aí tem lá uma fiança de R$10.000. Bom, isso não é uma fiança. Né? Isso já é decretando prisão. Então, melhor nem dizer que a fiança é essa, porque não é verdade, é impossível, não é viável que isso aconteça. Então, são esses disparates, porque a gente estava até discutindo aqui, né, de manhã, que eu achei ótimo, o papel ou não do tribunal do júri, se ele é ou não a decisão, porque ele reflete a sociedade. Os juristas também refletem a sociedade. Também. Então, o jurista também não está fora disso, porque ele também é ser humano, ele também está na sociedade, ele também foi criado em determinados espaços e pode fazer dele uma pessoa super progressista, super empática com o mundo e pode fazer uma pessoa também extremamente reacionária, extremamente dura. Então, não à toa, a gente tem decisões de crimes iguais, de mesma situação, onde você tem uma que tem uma pena de 2 anos, o outro de 10. Acontece, e a gente sabe que acontece. Então, ninguém está fora, porque todos nós somos seres humanos. Por isso que a coisa mais importante é a gente nos avaliar o tempo todo dentro da realidade do que pode não ser feita. A maior parte das presas provisórias são por crimes sem violência, normalmente ligadas à droga, e as consequências acabam sendo mais graves do que as consequências da prisão preventiva para os homens. Por quê? Repito, não é porque a mulher pobrezinha não consegue suportar uma prisão, porque o homem consegue. Não é isso. Porque hoje, pelos dados da PNAD, pelos dados do IBGE, as mulheres são as maiores responsáveis pelo arrimo de família, por cuidar da família, dos filhos, dos idosos, etc. Então, quando uma mãe é presa provisoriamente, ela sai, ou seja, ela não teve sentença condenatória, ela sai de casa e larga todo mundo lá. E não tem quem cuide. E, às vezes, quando ela volta, ela tinha um bico, estava desempregada, mas tinha um bico, e esse bico some. Porque ninguém vai querer alguém que voltou do presídio. Todo mundo fica sabendo. Na mesma hora, a comunidade inteira sabe que aquela pessoa foi presa. Não interessa se depois ela foi solta porque ela foi absolvida, ou viram que ela não estava lá, ou que confundiram ela com a outra pessoa. Já foi. O estigma foi criado. E tirar um estigma depois de criado é muito grave, é mexer com a vida de pessoa. Eu sou radicalmente contra quando aparece na televisão a cara assim da pessoa e diz, ele é suspeito de fazer. Então, não mostra a cara. Se é suspeito, não faça isso, não tente destruir a vida de alguém se você nem sabe se realmente essa pessoa foi condenada ou não por fazer alguma coisa. Pensa se fosse você. Né? Alguém fez alguma injustiça e ia querer lá a sua capa, acaba. A gente tem vários casos de pessoas que tiveram a vida absolutamente devastada por uma situação que depois foi provado que não era verídica, que realmente não aconteceu. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando fala desses... Inclusive, algumas mulheres perdem a guarda dos seus filhos. Tá? Porque quando elas saem, são presas, ninguém diz assim, não, vou te dar 2 dias para você ser presa, para você organizar a vida dos seus filhos. Pega, algema e leva. E aí, o que acontece? As crianças ficam sozinhas em casa. O que acontece? Vem o conselho tutelar, abandono de capaz. Perde a guarda quando ela volta. Acontece. Então, essas decisões são decisões extremamente importantes e precisam ser vistas. Para vocês terem ideia, de 37 mil mulheres, mais ou menos, em 2014, 11.269 estavam presas preventivamente, ou seja, sem sentença condenatória. Sendo que dessas, a boa parte delas era sem violência física. Então, a gente não precisa rever essas prisões e não precisa ter um plano de desencarcerizar essas pessoas no país inteiro. A gente está falando só de mulheres, mas de homens também, tá? Tem uma situação específica, mas o tema é feminino. Um documento importante são as regras de Bangkok, que são as regras das Nações Unidas para o tratamento das mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Por quê? Como eu falei, a gente tem várias medidas não privativas de liberdade. Eu fui coordenadora de uma central de penas e medidas alternativas na Bahia por 2 anos. Foi a primeira central, a gente montou do zero. E eu vou dizer para vocês que, de todos os casos que a gente atendeu, todos, teve uma pessoa que cometeu outro crime. E o outro crime que ele cometeu foi falsidade ideológica. Todos. Inclusive, na época, vinha homens que tinham cometido violência contra mulheres, porque, na época, não tinha lei. Então, ele é eficaz. É eficaz. As medidas não privativas de violência elas são muito mais eficazes, a depender do caso,
do que uma medida de privação de liberdade. Só que precisa ter investimento, precisa ser feita da maneira correta, precisa ter um atendimento psicológico, um atendimento social, uma inclusão, um sistema social que esteja disposto também a acolher essas pessoas para poder socializar, porque não é ressocializar em geral, é socializar. Todo mundo é socializado, todo mundo, só que em sociedades diferentes, né? Nós estamos aqui no mesmo auditório, mas nós fomos socializados em sociedades diferentes. Então, é importante que a gente retrabalhe esse conceito de socialização, inclusive valorando o processo de socialização do outro, porque nenhum é melhor do que o outro, né? Talvez um tenha mais direito. Essas regras de Bangkok, elas foram aprovadas pela ONU em 2010, mas elas só foram publicadas e reconhecidas pelo Brasil, pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2016, 6 anos depois. Ok, demorou, mas foi. Isso significa, e ela determina, entre outras coisas, que para as mulheres, em função das condições de desigualdade social a que são relegadas, devem ser priorizadas medidas não privativas de liberdade. E esse documento, ele vem também, que é esse documento aqui, ele vem com uma série de recomendações e sugestões de como você começar um processo de descarcerização, que é algo que é você tirar mesmo do cárcere, e também como você começar um processo de outras medidas não privativas de liberdade, para que você tenha a situação, de alguma maneira, você sabe que o Estado reagiu àquele cometimento do crime, porque senão não haveria por que ter um Código Penal, e a gente tem, mas não precisa toda a reação ser através de uma prisão privativa de liberdade, principalmente quando ela não é proporcional. Tá? Vocês vejam que é mentira o que às vezes a gente vê na televisão o tempo todo, que quem está na cadeia é porque cometeu latrocínio e homicídio. Quando a gente olha para o dado, a gente vê claramente que isso não é verdade. Portanto, às vezes é fácil dizer, é porque é bandido. Aí vem o Direitos Humanos, que virou uma entidade, eu já não sei mais quem é, o Direitos Humanos, chegou o Direitos Humanos, lá vem os Direitos Humanos, vai os Direitos Humanos. Quem são os Direitos Humanos? Né? Aí eu pergunto, o que não é direito humano? Todo direito é direito humano. Direitos humanos nada mais é do que você garantir o mesmo direito para todas as pessoas. Não é uma entidade que chegou para dificultar a vida das outras pessoas, dos homens de bem que estão vivendo de acordo com a lei. Então, a gente tem que também começar a ressignificar esses temas e essas questões e buscar saídas mais concretas, sabe? A gente parar de falar muito, a gente fala muito, faz tanta pesquisa e tal, mas a gente tem que, às vezes, mudar algumas coisas, nem que mude a vida de 30 pessoas naquele presídio, já começa a fazer alguma mudança de alguma maneira mais concreta. E aí isso serve de exemplo para outros, para outros, para outros, e aí a gente vai multiplicando. Esse marco de lei também eu acho que é importante, de 2016. Vocês vejam que a gente tem alguns marcos muito recentes no campo de aprisionamento, que são importantes, que foi a mudança, né, do artigo 318 do Código de Processo Penal, que ele aumenta a possibilidade da substituição da pena preventiva pela domiciliar. Vocês vejam que ninguém está sendo bonzinho aqui, não, gente. É prisão preventiva. Ou seja, não teve sentença ainda condenatória, né, nem trânsito em julgado. E aí você tem uma prisão domiciliar ao invés disso. E aí ele aumenta um pouco o leque de possibilidades para incluir mulheres com filhos até 12 anos de idade incompleto. Inclusive o homem, tá? Isso que é bom. O homem, caso seja o único responsável pelo cuidado dos filhos até 12 anos incompleto. Então, não é uma coisa que está privilegiando as mulheres. Está tomando cuidado com o bem-estar e com o cuidado das crianças. Como é que eu estou? Eita, diacho, vai. A gente teve uma decisão super recente, agora em 2018, que o STF decidiu que mulheres grávidas com filho ou filhas menores de 12 anos ou com deficiência deverão ter a prisão preventiva substituída pela domiciliar. Isso daqui é ótimo, porque é um exemplo muito claro do que acontece nesse país. As mudanças legais têm nome, né? E, normalmente, elas acontecem por causa de alguém branco de classe média alta ou de classe alta. A gente tem o caso... Para quem é mais antigo, como é, meu Deus, o nome daquela atriz que morreu? Me lembra aí, Daniela. Vai que eu só tenho 5 minutos, eu tenho que lembrar aí. Daniela Pérez, isso. Quem é mais velho que lembra, já é nossa idade, né? Que os meninos novos não lembram de Daniela Pérez. Daniela Pérez foi morta no homicídio, etc. Dias depois, o que aconteceu? Uma lei que agravou os crimes de homicídio com qualificadora passou a ser crime hediondo. Aí aquele menino foi arrastado no carro, que foi horrível. Como é o nome dele? João Bernardo.
Hã? João Hélio. João Hélio? Era? Tá. Aí teve uma lei com o nome de João Hélio, porque fez isso. Quantas crianças são mortas de maneiras tão graves quanto que nunca virou lei, que ninguém sabe o nome? E aí virou lei, virou nome por causa disso. Esse caso daqui das graves da decisão também foi graças a uma esposa de um político que todo mundo viu na televisão, que teve o benefício de voltar para casa para cuidar dos filhos com menos de 12 anos de idade. E gerou uma repercussão imensa, porque ela sim, e as outras tantas mulheres não. E isso acabou gerando uma discussão que acabou no Supremo e acabou sendo decidido. Que coisa chata, porque eu já vou ter que terminar, mas eu ia entrar na parte que era a minha praia, que é a parte de história. Mas eu só vou mostrar essa fotozinha aqui para vocês, para dizer que tudo que acontece hoje vem de uma história muito recente do Brasil. No começo do século XX, a gente tinha uma coisa chamada criminologia positivista, que não é só de Lombroso, mas ele virou mais famoso. E que dizia que você consegue determinar, era uma ciência, o criminoso pelas características físicas dele, né? E que era, imagina, uma coisa maravilhosa, vou prevenir o crime em 100%. Eu olho para ela, digo que ela tem todas as características, prendo, não tem crime. Tá, maravilha. Só que não é verdade. Né? Só que ele fez isso com base nas pessoas que já estavam presas. Se a gente fizer isso no Brasil, quem vai ser o criminoso nato? Homens, negros, que a gente já sabe. Então, só que isso ficou de uma forma tão clara que a gente repete, por exemplo, não fui com a cara da fulana. Né? O que é não fui com a cara? É dizer, eu não conheço ela, mas eu não gostei. Porque é alguma coisa física. Ou dizer, eu preciso me vestir de tal jeito para eu chegar lá e fazer a palestra e as pessoas acharem que eu sou inteligente. Né? Eu preciso fazer uma imagem de alguém que eu quero aparecer. E não eu vou fazer a imagem de alguém que eu sou. Então, a gente criou um mundo e uma sociedade de imagens, que a gente briga tanto para ser alguém que a gente não é, que a gente acaba, no final, nem sabendo quem a gente é direito. E aí, como a gente não sabe quem a gente quer oprimir o outro, que consegue ser quem ele é de verdade, porque aquilo afronta a sua opressão. Né? Porque quem oprime a gente é a gente mesmo. Aí eu me coloco numa camisa de força, eu me oprimo, e aí vem alguém que quer livremente viver na vida, se vestindo do jeito que quer, que merda, não. Eu vou agredir, eu vou mandar excluir, eu vou dizer que aquela pessoa não tem direito, porque isso me agride na minha opressão que eu mesmo criei. Então, aqui são algumas fotos das primeiras penitenciárias de mulheres, as freiras que eu falei para vocês, que eram as diretoras do presídio, e só vou... E para dizer para vocês que os homens, por exemplo, eles era associada a feiura a criminosidade é feio, esse nome existe mesmo, estou falando agora, mas eu achei esquisito. Potencial ofensivo. Tá? E a mulher não, a mulher é associada à beleza. Eles até tinham chamado Édito de Valério, que ele dizia que se você tiver dúvida entre dois potenciais culpados, condene o mais feio. Claro que feio era o que é feio socialmente, porque não existe o que é feio e o que é bonito. Né? Então, por óbvio, é o que era decidido socialmente por feio. E mulher, ao contrário, a mulher bonita era perigosa. Por quê? Porque como uma mulher não era capaz de cometer crime por ela mesma, ela cometia o crime incentivando ou instigando o homem através da sua beleza e da sua sensualidade. Então, o que aconteceu? A sensualidade da mulher começou a ser punida. Então, as mulheres não podiam gozar, as mulheres não podiam se masturbar, as mulheres só podiam gozar amamentando, era a única forma. E veio a medicina, veio as políticas de medicina para dizer para a mulher a forma que a mulher tinha que fazer para que a criança nascesse de uma maneira e crescesse de uma maneira saudável. E todas essas políticas, tanto da medicina como da criminologia, inclusive, eram para conter e para fazer a mulher obedecer aquele padrão de mulher ideal. E aquela mulher que não obedecia, normalmente, uma das formas de contenção era a prisão, a outra forma de contenção eram os conventos ou os hospícios, para acabar. Os conventos iam as mulheres ricas e brancas, porque não se aceitavam mulheres negras e tinha que dar um dote muito alto, portanto, não tinham mulheres negras e nem mulheres pobres no convento. Era o jeito que a classe média, a classe alta, tinha de segregar aquelas mulheres que não conseguiam obedecer, então vamos mandar para o convento e deixar lá. O que acontecia muitas vezes? Tem histórias ótimas. As mulheres aprendiam a ler, porque as freiras ensinavam, coisa que não era da época, as mulheres não sabiam.
ficavam mais revolucionárias ainda, tinham festas ótimas em cima dos conventos, as mulheres viajavam, então as mulheres extremamente revolucionárias, às vezes, eram criadas num convento. Os hospícios, para onde iam as mulheres de classe média ou as mulheres pobres, então muitas, o encarceramento em hospícios de mulheres era muito maior do que dos homens, e para as prisões, onde geralmente iam as mulheres pobres. E uma coisa que eu ia terminar, que eu acho interessante, é que a gente trata muitas mulheres como pobrezinhas, e vamos parar com isso, tá? Aqui a gente tinha muito, nos hospícios, as coisas chamadas histeria e hipnotismo. E, que era aquela coisa, a mulher era hipnotizada e tarará. E aí uma coisa interessantíssima aconteceu, as mulheres começaram a se usar disso para se beneficiar. Então, o que é ótimo, tinha mulher que trazia o marido e dizia, não, eu fui hipnotizada, não sei o que aconteceu. E aí ela não era punida, porque ela dizia que ela foi hipnotizada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os discursos de algumas mulheres que estão na prisão, que eu já ouvi, inclusive. Uma mulher virou para mim e disse, não, eu cometi por causa de meu marido, porque eu sou apaixonada por ele. A mulher é a maior chefona do tráfico. Mas aquele discurso é um discurso que cola para a saída dela da prisão. Entende? Não estou dizendo que todas as mulheres fazem isso por esse motivo, não. Óbvio que eu sei que, na realidade, as mulheres acabam no sistema sendo as pessoas mais abaixo no sistema do tráfico, tá? Mas tem mulheres que não são e que se usam, porque a gente é inteligente. Só por isso. A gente é inteligente também. A gente vai se usar das situações que a gente tem, das armas que a gente tem, da maneira que a gente vai poder fazer isso. E aí, um merchanzinho básico, tá? Que eu não trouxe meu livro porque ele saiu da editora agora e é de BH, então não deu para trazer, mas ele chama História de um Silêncio Eloquente, Construção do Estereótipo Feminino e Criminalização das Mulheres no Brasil. E ele está saindo pela Deplácito, então daqui a uma semana, 2, já deve estar no site. É uma história, na verdade, a história da primeira prisão feminina no Brasil e de quem eram essas mulheres que foram presas, para mostrar que, na verdade, quanto mais prisão tem, mais pessoas são presas e mais mulheres são presas. E para mostrar que a prisão dessas mulheres era muito mais ligada aos costumes do que ligado aos crimes verdadeiramente considerados graves. Então, as mulheres eram presas porque eram cartomantes, porque eram prostitutas, porque eram solteiras e tinham vários namorados. Então, as justificativas da prisão dessas mulheres eram quase sempre ligadas a uma questão de contenção da liberdade feminina. E isso decorre da nossa contenção hoje, que é o que a gente tenta brigar todo o tempo. Tá bom? Obrigada, gente. Doutora Thais, muito obrigada pela fala pontual, direta, muito interessante. E acho que a gente tem que já deixar registrado aqui, que é a minha vontade, acho que de muitos aqui, de uma nova oportunidade para a senhora expor a sua opinião aí com relação à não prisão, né? Uma nova. Bom, vamos abrir agora a parte dos debatedores, iniciando com Mário José Esbalqueiro Júnior. Ele é juiz. Assumiu a magistratura por concurso público em 9/6/2009, atuou como juiz de direito na comarca de Viema, no cartório da 2ª Vara Civil, Criminal e da Infância e Juventude, cumulando as atividades na Justiça Eleitoral, assim como no Juizado de Pequenas Causas e como juiz substituto na comarca de Angélica. Em 2016, assumiu como juiz auxiliar na 1ª Vara de Execução Penal na comarca de Campo Grande, assumindo ainda a cadeira de professor na Escola da Magistratura. Doutor Mário, com a palavra. Obrigado, doutora. Só em 2002, acho que passaram para a senhora a última parte só da carreira. Mas quero cumprimentar a doutora Jaqueline, a organizadora do evento. Meus parabéns. É bastante interessante esse tipo de trabalho, notadamente no ambiente acadêmico, né, para a gente começar a trabalhar esse tipo de discussão desde a faculdade. Desembargador Gonzaga, doutora Cátia, doutor Gess, tantos colegas aqui e os acadêmicos, né, para não perder tempo, já que meu tempo é curtinho, e também um pouco, né, ano passado, ano retrasado, na apresentação no trabalho de mestrado, os professores quase me esfolaram, né, discordando, batendo e batendo nessa tecla de que o importante é a gente pensar, né, se eu concordar com tudo, né, eu não cresço.
Então, eu vou aqui trazer alguns apontamentos, né, das colegas que fizeram a exposição e fazer a mesma pergunta ao final para as duas expositoras, e que fazem a gente repensar bastante a nossa realidade do país, mas também eu tenho algumas ressalvas com alguns números e algumas verdades repassadas pela imprensa como verdades absolutas, que eu discordo, alguns números que acho que têm que ser interpretados de forma um pouco diferente, né? Não digo que eu estou certo, nem que eu estou errado, mas acho que é mais um ponto de vista para que a gente some e cada um tire o seu ponto de vista. Quanto à perspectiva machista da nossa sociedade, né, trazido pela doutora Yara, acho que é inegável, e que a nossa população carcerária ela é formada por negros, por pobres, né? Isso os números mostram. Sou juiz de execução penal, estou juiz de execução penal há 3 anos aqui em Campo Grande, e isso é claro. Agora, o porquê, né? E eu escutei aqui nas duas exposições que o problema do encarceramento tem que haver um desencarceramento, porque não precisa mais cárcere, porque o cárcere é o problema e tal. E isso a gente escuta bastante, escuta na mídia, escuta em obras, em palestras, e eu tenho uma séria ressalva quanto a isso, né? Porque são passados como verdades, mas a gente pensa se realmente é isso ou não, né? Por que o cárcere é o problema? E daí vem as comparações, e essas comparações, essas pesquisas que eu tenho sérias ressalvas. No caso da Jéssica, eu não conheço o caso concreto, né, só pela imprensa, e já que a gente está num ambiente acadêmico, né, fica a ressalva, cuidado com o que é passado para vocês. A mídia ela passa como um telefone sem fio, né? Eu faço o meu filtro, e eu alfineto ou protejo quem eu quero, e já passo para vocês do jeito que eu quero. A gente vê uma séria resistência com a Polícia Militar no Rio de Janeiro, né, como se a polícia fosse a culpada de tudo. E me parece que tem algo de errado no Rio de Janeiro. Na nossa realidade aqui, nós temos algumas situações e trazem preocupações. Então, quando é falado que, no caso da Jéssica e da bebê, chocou, né, e chocou mesmo, e choca todo mundo, quando eu me deparo com mulheres presas com crianças, e às vezes isso acontece, é uma coisa que preocupa qualquer ser humano, né, consciente. Mas só não é que não concordo quando se fala a vida da mulher não vale nada, se preocupou por causa da criança. Não é meu ponto de vista, né? Eu creio que a situação é a mulher teve o livre-arbítrio de praticar o crime ou não, e por isso ela foi presa, né? A criança não teve. A criança foi lá levada pela mãe, que não pensou na criança, às vezes, a ponto de chegar a ir para dentro do cárcere com a criança. Você está sendo machista, mas e o pai? Esse sim, esse também tem muita culpa. Porque a gente vê que a grande maioria das mulheres que chegaram lá é justamente porque o pai abandonou. O pai já não está presente desde sempre, né? Então, não tem aquele discurso de que a mulher foi má e não pensou na criança. Às vezes, ela foi levada, né, a pensar no bem da criança e atropelou as coisas e acabou gerando mal para a criança, né? Agora, quanto aos números das mulheres, né, 68% relacionados ao tráfico. Creio que aqui em Mato Grosso do Sul esse número é maior, eu chutaria em torno de 80%, sem medo de errar. E se a gente pensar em números indiretos, eu chegaria a 90% ou mais, né, porque aquele homicídio, aquele roubo ligado à mulher, normalmente chegou naquele ponto porque passou por uma situação de droga lá atrás. E no homem também. A questão do tráfico é bem menor, mas os outros crimes que não são tráfico têm algum tipo de relação com o tráfico, né? Então, à medida que a gente vai vendo o porquê dos números, as respostas começam a ser outras. A pergunta, né, que eu me faço o cárcere é ruim, né? Como a doutora Thaís trouxe, né, a questão do desencarceramento. Tem uma juíza amiga minha que ela brinca que o país é o único lugar do mundo que ela conhece que a pessoa pode matar uma pessoa na vida e não ser presa, né? É mais ou menos isso. Porque no Brasil, até 4 anos, a pessoa cumpre pena alternativa, penas substitutivas. De 4 a 8, pena em regime semiaberto, que no Brasil inteiro quase é domiciliar, ou seja, não se cumpre a pena de direito. Então, para ela ir para a cadeia, ela tem que ter uma pena acima de 8 anos, né? Que são poucos crimes no Código Penal que tem penas acima de 8 anos. Então, normalmente, a pessoa praticou vários crimes, né, ou não estava cumprindo o crime anteriormente e acaba chegando no ponto do regime fechado. Então,
Já quanto àquela pesquisa, né, que foi bastante divulgado, que no Brasil se prende muito, né, eu particularmente não acho que no Brasil se prende muito, né. Por que eu acho isso? Se a gente pegar, até eu peguei num site aqui enquanto pensava na apresentação, a população da China é 1.390.000.000. Da Índia, 1.300.000.000 Estados Unidos, mais de 300 milhões o Brasil, mais de 210 milhões. Aí a gente vai comparar com números de Inglaterra, França, Espanha, 30 mil habitantes, 30 milhões de habitantes. São Paulo tem uma população maior, né? Não dá para a gente comparar capacidade populacional, estrutura, quantidade de presos de países pequenos com o Brasil. É óbvio que o Brasil vai ter uma população grande. O Brasil tem quarta população mundial e tem a terceira população carcerária. Não me parece tão anormal assim. Quando a gente fala em desencarceramento, né, e quando eu converso com os presos, principalmente com as presas, elas querem perguntar, querem contar, eu acho interessante isso. Eu pergunto por que chegaram ali, né? Não, e agora o que eu faço contigo? Né? Porque eu quero que elas pensem, né? Você fez o que fez, às vezes bem intencionada, entre aspas, e acabou se prejudicando, e agora, vamos fazer o que contigo? Né? O que a gente faz com você? E será que o desencarcerar vai resolver? Porque a gente ouve o tempo todo isso na mídia. Tá? Mas qual que é a solução? A gente vê a crítica, mas eu não vejo solução, e eu não sei a solução. Né? Porque, se a gente comparar com números, né, o sistema de justiça europeu, ele prende muito menos? Prende, porque a situação social europeia é extremamente diferente da nossa. A criminalidade na Europa é extremamente mais baixa que a nossa. Consequentemente, vai ter menos presos. Né? Então, creio eu, posso estar errado, creio eu que o problema da violência no país, e violência abrangendo tudo no sentido lato, né, não só o crime violento, mas o ato ilícito em si, ele passa por uma questão estrutural, de formação nossa, social, e um problema social. Dificuldade econômica, dificuldade estrutural, baixa qualidade de ensino, baixa valorização dos trabalhadores da educação, e assim por diante. Só penso que, quando a gente vai lá no final e falar que a prisão é o problema, é como se a gente dissesse, eu vou parar de dar o remédio para a febre, porque a febre é o problema, e eu não vou procurar o motivo da infecção. Me parece que é mais ou menos isso que a gente vive no país hoje. Né? A gente fica criticando as sequelas, as consequências e não as causas. Enquanto a gente não trabalhar com a origem da criminalidade, a gente vai continuar fazendo de conta que resolve, e esse discurso, né, de que o problema é o cárcere, é ruim, é chato, é triste, ninguém gosta de ver a pessoa ali dentro. Realmente a população negra, pobre, é a maioria, não devia ser assim. Né? Às vezes foi levada mais ali, por quê? Por um problema social, e acabaram chegando na marginalização. Né? E o termo fala bem o porquê. É marginal, fica à margem da sociedade e acaba sendo marginalizado. À medida que a situação do sistema de justiça busca outras pessoas, aí a resistência começa a crescer, porque, enquanto era só pobre e negro podia, agora está mexendo com muita gente, vamos ter que repensar essa história. Né? Então, só a minha reflexão, principalmente para os acadêmicos, e que vão estar aqui amanhã, é que pensem sobre isso, né? O porquê dos números. Né? Me parece que o problema não é o encarceramento, mas o porquê que está gerando esse autoencarceramento. Né? Aqui em Campo Grande, a parte de penas alternativas está comigo também. São mais ou menos 5.000 processos hoje. Né? Sistema semiaberto e aberto, mais 5.000 processos. Aqui as nossas sentenciadas do regime aberto estão todas na tornozeleira, né? Não cumprem mais a pena no sistema. O semiaberto com criança, ainda que não esteja na hipótese do 318, todas com tornozeleiras. Claro que às vezes uma ou outra foge, deixa a criança para trás e tal, mas o índice é muito pequeno, vale a pena. Né? Estimular o vínculo social, familiar, vale a pena, porque estudos mostram que isso ajuda, né, a afastar da criminalidade. A mesma coisa da comparação do número, né, naqueles dois quadros,
que o índice de tráfico nas mulheres é muito mais alto, né? Mas será que é isso que a gente vê na sociedade? Claro que não, tem muito mais homem traficando. Mas qual que é o problema? O gráfico ele mostra percentuais, né? E o homem ele pratica mais homicídio, ele pratica mais roubo, ele pratica mais furto, ele é mais violento, ele é mais complicado de lidar, sem dúvida alguma, né? E as mulheres, a grande quantidade de crime é tráfico. Então, na proporção, o tráfico das mulheres chama a atenção, é muito tráfico dentro daquela população feminina. Claro que o tráfico das mulheres é muito menor do que o homem. Só que o homem mata, o homem furta, o homem rouba, estupra, outros crimes mais graves, e o gráfico toma espaço, por isso que nas mulheres chama atenção a parte do tráfico. Tá? Então, feitas essas pontuações críticas, mas crítica no sentido construtivo, óbvio, e principalmente para que a gente reflita, né? Eu tive um professor na faculdade que ele dizia que tudo que a gente não pode buscar no curso de Direito é o encarneiramento, né? Que é o carneirinho que fica um atrás do outro e repete o que o da frente faz. E no curso de Direito a gente não pode aceitar isso. Cuidado com ideologias, com questões partidárias, com preconceitos, não só com a questão de gênero, mas por preconceitos em todas as áreas, eles existem. E a gente tem que ser crítico quanto a isso, né? Sem ser dono da verdade, mas que a gente pense, né? Se critique se realmente é assim, se não é, por que é, por que não é. Tá? E a pergunta para as duas colegas, a opinião das senhoras, o que fazer, né? Então, a gente falou da questão da mulher encarcerada, do problema do encarceramento, da baixa qualidade do nosso cárcere. E se a gente não for encarcerar, o que a gente faz? Porque a questão social me parece muito presente, mas não depende muito da gente, né? Como profissionais do direito, a gente, de uma forma ou outra, como cidadão, sim, mas passa muito mais pelo poder político do que por nós. Mas o que pode ser feito, né? Qual o caminho, então? Tá? Obrigado. Muito obrigada, doutor Mário. Agora a debatedora Cláudia Maria Garcês, assistente social, foi estagiária no sistema penitenciário do Presídio Feminino no ano de 1998 e 99, na época DSP. Após 19 anos foi lotada no Presídio Feminino, pós-graduanda em Ciências Políticas pela Estácio de Sá, possui várias capacitações voltadas para políticas públicas aplicadas nas prefeituras de Campo Grande e Coxim. Cláudia, com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. E quero agradecer muito o convite da Coordenadoria da Mulher. É muito bom esse debate, esse tema da mulher encarcerada. Porque o sistema penitenciário ele tem dois lados. Primeiro, ele é alvo de muitas pesquisas. Perdão. E também alvo de muitas críticas. Porém, pouco se escuta de quem realmente vive o sistema, né, dos profissionais que lá estão e, mais principalmente, dos profissionais que trabalham com a ressocialização, que são os assistentes sociais, são os psicólogos, são os educadores, né? Escuta-se muito, às vezes, da parte da segurança, mas desses profissionais, não. Eu até diria, eu pontuei também algumas questões da fala das senhoras, do doutor, para complementar, e críticas também. Eu quero deixar perguntas aqui também para a gente debater, para a gente refletir, enfim. Eu diria que o sistema penitenciário ele ainda é muito pobre em dados. Ele infelizmente. E uma situação aqui que eu quero provocar, que eu quero deixar aqui no ar, enfim. Eu ia falar de alguns dados do Infopem, que as senhoras colocaram aqui, desse estudo que ocorreu em 2014, 2015, que teve um recorte de gênero aí maior, um estudo maior em relação às mulheres, né? Eu ia colocar esses dados, mas as doutoras ali falou, enfim. Então, mediante esses dados todos, esse crescimento enorme nos últimos 15 anos, de 2000 a 2014, das mulheres desse público, o questionamento é o seguinte: o que tem levado a mulher ao encarceramento?
Que fenômeno é esse que está envolvendo a mulher para que ela tenha essa penetração maior do que o homem no sistema? Uma vez que esse dado da pesquisa de 2000 a 2014 subiu 563%, e dos homens, 220%. Eu também tenho ressalva assim, com dados, porque essas informações aí têm 2, 3 anos, e muda, né? Muda muito, já mudou. Já mudou, assim, até a questão da tipificação, mudou bastante. Então, eu tenho ressalva. Aí o meu questionamento, né, como eu falei aqui, por que esse número aumentou tanto? O que acontece? Quais são as falhas, né? Seria a ausência das políticas públicas? Seria uma questão de segurança pública? Uma questão social, uma questão familiar, um desarranjo todo, uma desestrutura, né, na sociedade em si, no nosso país, né, marcado aí de muita desigualdade. Então, esse é um questionamento, né? O que está ocorrendo para a gente chegar a esses números, a esse aumento real dessa população. E também, outra ressalva, por que tanta dificuldade em finalizar a pena? Que o doutor falou agora há pouco aqui, que as senhoras também colocou, que se prende muito. Eu não acho que se prende muito, não. Eu acho que se solta pouco. Conforme vai ocorrendo as progressões, o negócio vai parando, o negócio vai travando. E esse público não sai do sistema. Esse público se torna-se um grande cliente. Agora eu quero colocar 2 pontos de toda essa violência do foco aqui do nosso simpósio, dessa violência que essa mulher sofre. Para começar, as unidades prisionais femininas inadequadas. Será que alguém já pensou em construir uma unidade para mulheres? Não, elas são improvisadas. É um puxadinho aqui, um puxadinho ali, improvisa, isso aqui dá certo, isso aqui vai funcionar. Então, a violência começa por aí, porque a mulher tem outras particularidades. A mulher é mãe, a mulher, às vezes, chega lá gestante, a mulher tem outras limitações para a mulher trabalhar, a questão do trabalho, que, às vezes, coloca a mulher lá numa situação de trabalho, a realidade de mercado é outro. Então, começa por aí, nessa adequação. Aqui em Campo Grande, a nossa unidade que eu trabalho, fechado, ela fica num bairro. E um espaço muito pequeno. Aí começou a construção da nossa unidade, num espaço mais adequado, numa saída, enfim, num complexo nosso. Porém, embargou. Seria uma construção mais adequada, mas essa construção ela parou. Então, a gente fica ali no improvisado, ali dentro de um bairro, né? Um bairro, acho que aqui todos sabem onde que fica, né? Irmã Zorzi, né? Então, isso é uma questão de violência já, essa questão do espaço, dessa adequação. Outra questão, talvez uma crítica, é o profissional do sistema. Que é violência para cá, violência para lá. Violência para o homem, violência para a mulher maior, violência para o profissional, violência para a mulher que trabalha no sistema. Quando você fala que trabalha no sistema, a pessoa já te olha assim. Por quê? Porque o preso ele é a escória da sociedade. Então, a gente debate, a gente fala, a gente tem pesquisa, tem livro, tem coisas muito ricas do sistema. Mas quem está lá dentro, quem está vendo a coisa... Né? E quando você fala, tipo, opa, né? Então, assim, outro ponto aí desse profissional, talvez até preparar melhor esses profissionais. A outra crítica, para finalizar esse contexto de violência, é pouco investimento na área, pouco se faz.
pouco se tem do governo para a gente poder trabalhar, para a gente caminhar nesse processo todo de violência. Dessa mulher, desse homem, investimento é pouco. Para finalizar, como eu falei das ressalvas dos dados, né, da mudança toda nesse cenário, as mulheres, hoje, o maior crime, o maior delito é o tráfico, seguido de roubo, homicídio, mas as mulheres também já não estão mais só na condição coadjuvante, não. As mulheres já estão se empoderando, né? Já estão se tornando chefes, já estão à frente também. Então, por isso, quando eu fiz a crítica ao governo, que precisa de rever toda essa estrutura, né, para que a gente possa conter isso daí, porque a violência está aumentando e elas cada vez mais violentadas, até mesmo dentro do sistema. Ok? Obrigada. Em razão do adiantado da hora, as perguntas serão todas respondidas por e-mail. Se alguém ainda tiver, pode encaminhar aqui para a mesa, que nós estaremos remetendo ao palestrante. Agora, para as considerações finais, eu peço às palestrantes breve, né, uns 3 minutinhos, até para fazer um apanhado de tudo, com a Yara. Agradeço, doutora, e a senhora pelas provocações. Bom, eu posso falar que, primeiro, em relação a esses dados, que também tenho as mesmas ressalvas que também coloquei na minha fala, e nessa dificuldade aí do Brasil ser tão grande e que a gente realmente não consegue ter uma dimensão real do problema, e que não tem jeito, é preciso do investimento em tudo, na base, na saúde, na educação, senão a gente não vai resolver o problema da criminalidade. Quanto a essa questão do cárcere ser esse problema, eu vejo como uma parte do problema, né? Eu acho que assim, nós temos as chamadas cifras ocultas, né, dos crimes que são cometidos e não são punidos, são inúmeros, dos homicídios. E vários homicídios são cometidos e não são investigados sequer. Então, essa situação toda é muito complexa. Então, a questão carcerária, na perspectiva das mulheres, eu entendo que nós prendemos mal, como a doutora Thaís colocou. Não acho que prendemos muito também, mas acho que prendemos mal, sobretudo, porque ainda que as mulheres estejam aí se empoderando e sendo mais ativas em todos os lugares, tendo destaque, como a doutora Thaís colocou, a gente não pode reforçar os estereótipos de nenhum tipo, a gente consegue entender que há um funcionamento, como nesse caso das drogas, o grande contingente carcerário ter a ver aí com as drogas. Eu acho que a solução no problema passa pelo incremento das penas alternativas, e a partir de uma iniciativa legislativa que abranja aí uma maior possibilidade, claro que fazendo um trabalho interdisciplinar com assistente social, a partir do trabalho nas escolas, por exemplo, com os filhos, saber onde é que essa mulher está, onde é que o Estado não está. Então, é um problema muito complexo. Quanto à questão da Jéssica, que o doutor colocou, em relação à vida do bebê valer mais ou não, eu coloquei, claro, como uma provocação, né? Não, também discordo que nós devamos sentir mais ou menos a depender da vida, como eu coloquei. A dignidade, ela é una, tem que ser respeitada, independente aí de gênero, classe social, mas há sim uma percepção social de que a vida da mulher vale menos, e não é à toa que há tanta violência contra a mulher, né? Então, vou deixar aí para a doutora Thaís falar mais um pouco, mas como concordo que é preciso investimento, senão não vamos a lugar nenhum, né? Então, agradeço aí. Bom, obrigada. Que desafio, 3 minutos, né, depois de tanta coisa.
Mas é maravilhoso quando a gente não... Esse tema não existe convergência. É impossível você estar convergente num tema que é polêmico, que a gente não conseguiu chegar a um consenso e nenhuma solução em lugar nenhum. Né? Só naqueles países extremamente desenvolvidos, onde não tem pobreza, portanto, não tem muito crime, o que leva a gente a uma suposição mais ou menos clara de que quanto maior a desigualdade social e quanto mais o país está numa crise, mais a gente aumenta o índice de violência. Primeiro, só para esclarecer uma coisa, o índice que eu coloquei aqui de quem mais prende não é em números absolutos. Ele é a cada 100 mil habitantes. O Brasil prende cerca de 385 pessoas a cada 1.000 habitantes, a cada 100 mil habitantes. E o número dos países desenvolvidos chega no máximo 98 a cada 100 mil habitantes. Então, realmente não faria sentido comparar a Rússia com a Argentina num ranking como esse. E, mais uma vez falando, nenhum dado é seguro, nenhum, até porque ninguém tem no sistema penal dado de entrada e saída de cada pessoa com cada detalhe. Então, a gente trabalha com indícios do que a gente consegue ter, para tirar dali também indícios do que pode acontecer para melhorar. A gente não falou em momento nenhum que o problema é a prisão. A gente falou que a prisão não é a solução. São coisas bem diferentes. Uma coisa é você dizer que o problema da criminalidade é a prisão, não é. Outra coisa é você apostar na prisão e no sistema carcerário a solução de um problema da violência. E isso é esse que a gente está problematizando, se ela se presta a essa função ou se a gente acha simbolicamente que ela está resolvendo um problema que ela não está, porque a violência não acabou e não diminuiu. A gente está aprendendo mais e a violência está crescendo mais. Então, nos faz pensar se essa é uma estratégia positiva ou negativa. O que a gente pode fazer? Concordo que como eu falei, outras formas de punição e de criminalização são necessárias de investimento, tanto quanto a gente tem no cárcere. Por outro lado, tem questões muito claras. 90 gramas de maconha. Quem nunca segurou 90 gramas de maconha? Não levanta a mão, porque está cheio de juiz, não levanta. Mas eu sei que muita gente aqui já segurou 90 gramas de maconha na mão. E nem por isso vai para a cadeia ou vai ser preso no cárcere preventivamente, sendo que esse crime nunca vai dar uma pena de 8 anos. Ou seja, essa pessoa nunca vai para o sistema fechado. E isso a gente vê todo dia. Eu fui conselheira penitenciária há 8 anos. Eu trabalhei no sistema prisional durante 2 anos dentro da diretoria. Então, eu tive alguma prática ali dentro e eu vi muitas vezes pessoas entrando que nunca seriam condenadas a uma pena privativa de liberdade depois. Então, é essa proporcionalidade que a gente está questionando. Não é melhor diminuir? E o descarceramento é uma política mundial, ela não é uma política global. Já se viu que isso não funciona por um tema de violência. Então, não é melhor a gente diminuir, fazer dessa prisão um lugar um pouco mais adequado para as pessoas que realmente cometeram crimes realmente muito mais graves, do que a gente continuar prendendo 90 gramas de maconha numa lata de leite, ou etc, etc, etc. Não é todo o caso, mas existe, é fato, e a gente sabe disso. Já passei todas as minhas coisas. Por que aumenta o número de mulheres? Eu tenho minhas suposições, são só suposições. Mas eu acho que uma das suposições é o fato da mulher estar mais no mundo público, da mulher estar mais empoderada, da gente ter mais direito. Isso também significa que a gente vai para o mundo público em todas as áreas, no trabalho formal, no trabalho informal e no trabalho ilegal. Então, também é possível que existam mais mulheres cometendo crimes e crimes de mais violência do que existia antes, porque o crime da mulher era muito um crime ligado à criança, à violência doméstica, e que, para isso, elas quase nunca são presas. Então, você via muito menos mulher presa do que homens. Acabaram meus 3 minutos, mas eu acho que a gente tem muito a discutir e é super importante que a gente comece a discutir possibilidades e, como o doutor falou, o que é que eu faço, né? O que é que a gente faz em cada esfera, já que a gente não pode cuidar da política pública na esfera criminal, como é que você faz programas naquela esfera criminal e naquela vara de execução para que você tenha uma execução um pouco mais eficaz, inclusive, né? Mais justa e mais eficaz, porque a violência não diminuiu, então a gente ainda não chegou no caminho. E eu acho que ninguém tem a solução para isso. A solução é a gente ter esses debates. Então, obrigada.